Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sei que acaba sendo uma surpresa para os irmãos, porque os irmãos estavam esperando aqui o pastor Alberto para estar nos ministrando esta aula, mas o pastor Paulo convocou ele para estar com ele agora pela manhã em Engenheiro Coelho, e esse é o motivo da ausência do nosso pastor aqui conosco nesta manhã. E até vamos utilizar os slides que ele mesmo preparou. Foi ontem, no final da tarde, que eu conversei com ele. E vamos aqui, segundo a direção do Espírito Santo, estarmos comentando um pouco desta lição desta manhã, que se trata da nossa lição de número 10, o Espírito Santo, o capacitador. Nós estudamos a respeito do Espírito Santo como regenerador, deixando claro que a obra da salvação teve a participação e tem ainda a participação do Espírito Santo. E o pastor Alberto deixou bem claro que a Trindade operou para que a salvação ocorresse na nossa vida. Porque o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo hoje aplica esta obra expiatória na minha vida e na tua vida. Sem o Espírito Santo, ninguém pode ser convencido do pecado. Porque a própria Bíblia mesmo assim diz, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, se o Espírito Santo não trabalhar na vida do pecador, ele não vai se converter jamais. Por mais que a palavra, a ministração seja mais coerente possível, mas as palavras por si só não vai convencê-lo. Mas quando o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, ele se converte. E nesta manhã nós vamos falar a respeito do Espírito Santo, o capacitador. Nós entendemos que quem faz esta obra na igreja é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não há igreja genuína. O que pode acontecer sem a presença do Espírito Santo é uma reunião social. Mas se o Senhor, através do seu Espírito Santo, estiver agindo na igreja, aí realmente é uma igreja que tem comunhão perfeita com Deus. E quando assim acontece na minha e na tua vida, nós somos uma igreja santa, separada do mundo. Porque sem o Espírito Santo, a igreja, ela parte para o secularismo. E o secularismo acaba invadindo a igreja. A igreja pode até ter muita obra social, pode fazer o que quiser, mas se ela não tiver a presença do Espírito Santo, não tem vida abundante com Cristo. É o Espírito Santo que trabalha no seio da igreja para vivificar a igreja do Senhor. Quando o Espírito Santo está ausente da igreja, ela parte para o relativismo. E nós entendemos perfeitamente que aqueles que têm esse pensamento, eles começam a se desculpar. Quando a palavra o confronta de alguma forma, quando Deus usa um mensageiro para transmitir a sua palavra, ele muitas vezes a refuta, não tem nada a ver. Usa a expressão, não tem nada a ver. Isso depende. Não é bem assim. Isso é o relativismo. Começa a ter a mesma desculpa que, infelizmente, paira também na política hoje. Sabe? Que começa a ser tudo relativo. Até a democracia, alguém diz que ela é relativa. Mas
diante de Deus, a palavra de Deus, ela não é relativa, ela é enfática, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante e penetra até a divisão da alma e do espírito, revela as coisas que estão ocultas dentro de mim, através da ação do Espírito Santo de Deus. E se esta igreja não tem o Espírito Santo, além dela partir para o secularismo, além de entrar para o pensamento do relativismo, ela também passa a ser uma igreja superficial. Parece que é, mas não é. Parece que é uma igreja viva, mas não é. Como a igreja de Sardes, lá no capítulo 3 do Apocalipse. A igreja de Sardes, a Bíblia diz que tem nome de que vive, mas a palavra de Deus é enfática, mas ela está morta. Então, esse pensamento, quando ela parte para essa superficialidade, é uma igreja que tem aparência, mas ela não tem vida em si mesmo, porque quem vivifica é o Espírito Santo do Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele não é só o regenerador, mas ele também, ele é o capacitador. Por isso, nós vamos nesta manhã estarmos estudando a respeito desta ação do Espírito Santo, que ela é muito mais ampla, e ela vai muito mais além do que o pensamento que tem que só capacita para pregar, ou só capacita para que a pessoa possa dar testemunho. Ela vai muito mais além. A ação do Espírito Santo é muito mais além. Então, nessa lição, a lição passada e essa fala especificamente sobre o Espírito Santo. Na lição que virá depois, ela já fala o Espírito Santo e também o Pai. Então, mas essa segunda lição é o que finaliza o assunto só a respeito do Espírito Santo. Então, nós vamos ler aqui o texto áureo que nos diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Também a verdade prática diz: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Note que a palavra do Senhor diz: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal. Vamos entender que esta palavra que está aqui inserida, universal, não fala de uma doutrina universalista, que prega que todos serão salvos no final. Esse pensamento de que todo mundo vai ser salvo, e alguns vão até mais além, que até o próprio diabo vai ser salvo no final. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que essa verdade prática está se referindo, mas fala que o derramamento do Espírito Santo não é restrito a um único povo, ela não é restrita somente ao povo judeu, mas a expressão aqui, ela é universal, ela atinge a todos aqueles que creem na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, Joel, o texto bíblico em classe, ela está em 4 textos distintos. Joel 2, do 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de 1 a 4, e também Atos, capítulo 8, do verso 14 até o 17, e 1 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 7. Vamos ler, então, todos juntos, neste momento. Eu convido os irmãos para ficarmos de pé, para que possamos juntos lermos. Os irmãos poderão ler pela sua lição, ou acompanhar também pelo texto que estamos projetando aí. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão.
Desculpa, meus irmãos, acho que o negócio não foi aqui, tá? Não sei se o Maico pode nos ajudar aí. Eu pensei que tinha andado. Já foi o primeiro verso, né? Segundo verso. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falassem. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre cada um dos que aqui estão, e também orando pelo nosso pastor, para que Deus possa guardá-los onde eles estão, e também pela nossa nação, que continua precisando muito das nossas orações, além do que está acontecendo lá com Israel, e também os Estados Unidos, ali o Irã. Senhor meu Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque temos a grata satisfação de nos reunirmos novamente na Tua casa. Pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo neste momento, pois é sobre Ele que estaremos falando. Sem Ele nada somos e nada poderemos fazer. Entendemos que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que pode nos usar, e por isso estamos aqui à Tua disposição, Senhor. Te pedimos também a Tua bênção sobre o nosso pastor, ó Deus, o pastor Paulo, que estão ali em Engenheiro Coelho, que o Senhor possa usá-los ali também. Pai, pela nossa nação, olha para o nosso povo, para, Senhor, as autoridades da nossa nação, tenha misericórdia da nossa nação. Deus, direciona que o Senhor possa estar no controle de todas as decisões tomadas. Te pedimos também a proteção para os nossos irmãos que estão ali no Irã. Guarda a igreja do Senhor, o teu povo que ali adora o teu nome. Também, Senhor, a nação, Senhor, de Israel. Pai, que o Senhor possa continuar protegendo eles, e que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de muitos deles, para terem um encontro contigo. E também protege a nação dos Estados Unidos, que eles sejam também instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome continue sendo engrandecido e glorificado. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, a nossa lição é a respeito, então, do Espírito Santo como capacitador.
nós temos 3 objetivos. Quais são os objetivos da nossa lição? É mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. Nós já deixamos claro que o derramamento do Espírito Santo não está restrito simplesmente a uma nação, mas ela é extensiva a todos. Note que o apóstolo Pedro, quando ele está pregando, ele deixa bem claro, depois do derramamento do Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, ele ministrando, ele deixa bem claro que a promessa vos diz respeito, ele diz a vós, ele diz aos vossos filhos, aos que estão longe, aos que estão aqui perto, aos que estão longe, e a todos quanto o nosso Senhor chamar. E então essa promessa é para todos nós. Quando o Senhor ora ali na oração de João 17, deixa bem claro que ele estava orando pelos discípulos, mas ele falou, eu oro também por aqueles que ainda vão crer em mim. Então, eu estava incluído também na oração do Senhor, e estamos incluídos nesta promessa. E esta promessa não é restrita somente a nós que estamos aqui. Se a igreja ainda demorar alguns anos, a promessa continua de pé. Então, mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e ela é atual. Não é como alguns pensam, os sensacionalistas que pensam que aquela promessa era só para aqueles dias, só para o dia do Pentecostes. Não, nós vemos que depois da ação daquele dia, do dia do Pentecostes, você vê o Espírito Santo continuando agindo, continuando batizando com o Espírito Santo, e outras pessoas, não só da nação de Israel, mas gentios, recebendo o batismo com o Espírito Santo. O segundo ponto, segundo objetivo nosso, é explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. Vocês se lembram que a igreja ela estava escondidinha. Os discípulos estavam assustados, porque o mestre tinha morrido. Mesmo depois que eles viram o Senhor, e o Senhor deu a determinação para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Porque o Senhor sabia que sem o revestimento de poder, eles já tinham poder? Já, nós vimos eles atuando, quando o Senhor distribuiu, mandou eles pregar o Evangelho, vocês veem os discípulos operando maravilhas, então eles tinham já poder, mas o Senhor sabia que eles precisavam de um revestimento. Revestir é tornar a vestir aquele que já está vestido. Então eles já tinham poder, mas eles precisavam de um revestimento de poder. Então explicar que o Espírito Santo concede esse poder, concede a ousadia. O mesmo Pedro que tinha se escondido quando o Senhor foi preso, estava ali sofrendo as agruras daquele julgamento forjado, podemos assim dizer. Pedro negou Jesus, mas esse mesmo Pedro, que depois que foi restaurado, que foi restabelecido novamente a sua comunhão perfeita com Cristo, ele agora, quando ele recebe o revestimento do Espírito Santo, ele se torna um Pedro corajoso. Não é mais aquele Pedro, mas é um Pedro que enfrenta todas as dificuldades, e com toda ousadia, ele se levanta no dia do Pentecoste, para pregar aquela palavra, com tanta graça, com tanta autoridade, com tanta ousadia, que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. É isso que o Espírito Santo faz também na minha vida e na tua vida. Ele que nos capacita. Por isso, quando muitas vezes nós tentamos arrumar algumas desculpas, eu não tenho capacidade. Que bom que você não tem, mas Ele tem. É Ele que nos capacita, mas nem sempre Ele pega pessoas que têm habilidades, mas Ele pega muitas vezes aquele que se julga totalmente incapaz. Mesmo aqueles que são hábeis, como nós vemos ali, quando ele chama Saulo, mesmo Saulo, com todo o conhecimento teológico que ele tinha,
com toda a instrução que ele tinha do Pentateuco, ele fala que tudo aquilo ele deixou como esterco, porque agora ele passou a ter a direção e a capacitação do Espírito Santo de Deus, quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo. O terceiro tópico, aliás, o terceiro objetivo da nossa lição é destacar que o Espírito distribui dons espirituais com propósito para a edificação da igreja. Quando ele nos dá dons, não é para que eu tenha alguma vaidade, não é para que eu tenha a prepotência, achar que eu sou melhor do que A ou melhor do que B. É interessante que quando nós entendemos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós temos um sentimento de humildade. Nós não julgamos melhores que os demais, mas a Bíblia até nos ensina que nós devemos pensar que o outro é superior. O nosso pensamento é assim: ele é mais do que eu. E desta forma você está dando lugar para que o Espírito Santo continue agindo na nossa vida, na tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, sentimento de humildade, entender que nós não recebemos dons da parte do Senhor para que nós possamos nos elevar em relação aos demais, mas quando o Espírito Santo concede, ele tem um propósito. Ele tem propósito para conceder dons. É para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. Então, continuando a respeito da nossa lição de número 10, nós vamos entrar aqui no nosso texto áureo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Talvez alguém pode dizer, mas depois de quê? Porque vem o texto, depois de quê? Quando você vai ler o profeta Joel, você vê que a nação, ela estava passando por algumas dificuldades. Era um tempo de escassez, um tempo em que a colheita tinha sido consumida por lacusta, por inseto, por pragas, e a nação estava com dificuldades. Mas o Senhor conclama o povo para buscar a Deus, se arrepender, buscar ao Senhor com jejum, com oração, e diz, com seus filhos, com até crianças de peito, e se apresentarem diante de Deus com um coração humilde e buscar de Deus a sua misericórdia. E a promessa de Deus, Deus revela ao profeta Joel que o Senhor iria agir na vida da nação, e não somente na vida da nação. Tinha uma promessa para o povo, mas a promessa não era restrita somente ao povo judeu. Por isso que ele disse a expressão aqui: e há de ser que depois, passar todo esse momento, quando o Senhor visitar o seu povo, quando o Cristo vier, e há de ser que depois, ele diz, derramarei do meu espírito, e ele não diz que é só sobre a nação, mas ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não era simplesmente sobre a nação, mas por isso que nós entendemos, e Pedro, cheio do Espírito Santo, deixa bem claro quando ele faz uso desse texto lá de Joel, quando aconteceu a efusão do Espírito Santo ali no dia do Pentecoste. E é interessante que o nosso texto áureo está inserido no capítulo 2 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 28 até o 32. A promessa no caso da efusão do Espírito Santo. Nós não vamos nos deter muito, porque eu já fiz alguns comentários e o relógio não para por ali. E acontecerá
E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. O grande dia do reino de Deus será anunciado pelo derramamento do Espírito e por outros grandes sinais. Então eu deixei aqui, já dei uma rápida explicação para os irmãos, falando que aquela promessa não era restrito só à nação de Israel, mas ela estava sendo uma promessa extensiva a toda a humanidade. Era uma esperança para toda a humanidade. E o texto diz que nos últimos dias. Então Pedro, quando ele naquele dia ele está pregando, ele está ministrando como se já fosse os últimos dias. Todos que nós vemos no decorrer do Novo Testamento, eles pregam desta forma, como se fosse o último dia. E é interessante que Deus usa o mesmo Pedro depois para explicar a respeito disso, né? Muitos vão dizer: cadê a promessa da sua vinda? E ele mesmo diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós, e 1000 anos nosso é como um dia. O que ele queria dizer? Não é que literalmente você vai fazer uma conversão, cada dia vale 1000 anos. Não é isso que Pedro estava dizendo. É que para nós 1000 anos é uma eternidade, meu irmão. Então o que Pedro está dizendo? Olha, o tempo de Deus não tem nada a ver com o meu tempo e o seu. Para ele tem diante de si o eterno presente. Ele não é como eu, que olha para o passado e tento visualizar futuro, mas o Senhor vê tudo como um eterno presente, porque Ele está dentro do meu presente e já está dentro também do meu futuro, que para Ele é um eterno presente. Por isso que Ele fala, e a própria Bíblia diz isso, que Ele fala das coisas que vão acontecer como se já tivessem acontecido, porque para Ele não tem essa distinção que tem para nós. E Pedro vem tentar explicar isso. Alguns vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais dormiram, eu estou ouvindo que Jesus vai voltar, que Ele vai voltar, e até agora, nada. Mas entenda que eu e você devemos pregar, e ainda hoje, como se estivéssemos pregando no último dia. Porque quando nós assim pensamos, nós falamos com mais convicção, com mais ousadia e com mais coragem. E a nossa fé continua, a nossa esperança continua avivada, não só diante de Deus, mas também como um testemunho para aqueles que estão nos ouvindo. Então, está falhando aqui, meu irmão. Passou. As promessas no livro de Joel foram feitas ao povo de Israel, e os cristãos acreditam que o Pentecoste foi o cumprimento em parte do que é dito aqui, conforme Atos 2:16. Então, Atos 2:16, que diz que isto foi dito. Profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá. E aí ele cita o mesmo texto, que nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, quando Pedro está olhando, ele já está pregando ali como se fosse os últimos dias. E nós entendemos, nós que estamos aqui, entendemos que em parte aquilo se cumpriu, mas ainda esperamos um cumprimento de um derramamento, como que sobre a todos aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar de algo que eu sinto dentro de mim, e creio que é a orientação do Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro que quando o Senhor voltar, vai pegar de surpresa. Não é isso que nós entendemos pela Bíblia? Que é como o ladrão de noite. É como o raio que sai do ocidente e vai até o oriente. É um negócio muito rápido. E todos pensamos assim: e a igreja? Como será? Eu entendo
pelo que nós percebemos pela ação do Espírito Santo, que está preparando a igreja para esse dia do arrebatamento, é que quando estiver próximo deste momento, eu creio que algo vai começar a acontecer dentro de nós, irmãos. A igreja, eu creio que ela em si não será pega totalmente de surpresa, mas a igreja, os salvos, serão avivados para uma busca maior da parte do Senhor, para que você se aproxime mais do Senhor, para que você não seja apanhado de surpresa como o mundo vai estar. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro, quando o Senhor dá aquela parábola das 10 virgens, nos diz que as 10 virgens estavam aguardando o noivo, todas elas tinham lâmpadas, todas elas estavam com suas lâmpadas acesas, mas quando o noivo começou a tardar, a Bíblia diz que parte delas, a lâmpada começou a oscilar, porque o azeite estava se acabando. E resumindo o fato, quando elas saíram depois, porque elas tentaram negociar a parte do azeite das virgens prudentes, mas as virgens prudentes dizem, não podemos fazer isso, porque o meu azeite não pode ser negociado com o outro, não vai servir nem para o outro. Mas a Bíblia diz que essas 5 saíram para comprar azeite, se prepararem, e nesse espaço de tempo, ouviu-se, olha, presta atenção, ouviu-se a expressão, aí vem o noivo. Elas foram avisadas? Sim. E aí elas ficaram de pé com sua lâmpada e entraram nas bodas. Isso vai acontecer comigo, com você também, meu irmão. Eu creio piamente que o Espírito Santo vai começar a me renovar, a me encher de um gozo que você não sabe de onde está vindo aquela alegria. Mas eu estou tão alegre hoje, eu estou tão feliz, eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo um gozo, eu estou sentindo uma unção. É a presença do Espírito Santo dizendo para mim e para você, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aleluias. É Ele que também capacita a igreja para estar de pé com sua lâmpada acesa. Então, andando mais para frente, diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens, vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei, sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça. Está fazendo menção de algo que acontecerá depois, quando Jesus buscar a igreja dele que está aqui na terra. O sol se converterá em trevas. O sol se converterá em trevas. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glórias a Deus. E você entende que Pedro, ministrando a palavra do Senhor, os que estavam ouvindo entenderam o plano da salvação e chegaram a fazer depois o questionamento a Pedro: mas o que nós devemos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, e quando eles se arrependessem, eles sejam batizados. Então, a primeira coisa é o arrependimento, né? É que não dá para ver o número do slide.
Eu estou meio perdido aqui com os slides do pastor. Você me perdoa, irmãos, que eu me perdi um pouco com os slides do pastor aqui. Comentando. Esse aqui eu já passei. Vamos voltar no início do primeiro ponto aí. É que não tem número aqui. Eu não sei que número que estava. Nos perdoe, meu irmão, que os slides foram preparados pelo pastor Alberto e eu acabei tecendo alguns comentários aqui, acabei talvez apertando algumas teclas aqui e ele foi mais além do que estávamos comentando. Então, Pedro ele expandiu essa profecia para incluir então os não-judeus, que isso nós já comentamos. Então, vamos mais adiante, para ganharmos tempo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto o nosso Senhor chamar. Que também já deixamos bem claro logo na introdução que essa promessa não era restrita ao povo daquela época e nem tão somente ao povo judeu, mas ela foi extensiva, ela foi ampliada. Que a ação do Espírito Santo lá no Velho Testamento era de uma forma mais restrita, mais localizada, mas agora é de forma mais intensa e mais ampla na vida da igreja. Então, isso naturalmente se deve a uma compreensão mais profunda das questões espirituais derivadas das revelações mais elevadas do cristianismo. Há um duplo significado na profecia em que se aplica à igreja e outro que se aplica a Israel. Então tem significados para Israel e tem significado para a igreja. Mas nós estamos pensando mais especificamente aqui no pensamento significado para a igreja. Naturalmente a humanidade é beneficiada por esta realidade espiritual, pelo que estas promessas são, no caso, universais. Então, o Espírito Santo, como eu disse para os irmãos, apesar de ela ser benéfica para toda a humanidade, no sentido de que a humanidade que recebe a Cristo como Salvador, porque senão vamos pensar que todas as pessoas recebem o Espírito Santo. E não é isso que nós vemos pela Bíblia. Nós vemos pela palavra do Senhor. E nós vemos isso em João. João, o próprio Senhor Jesus Cristo, falando essas palavras, João 14, versículo 17. O Espírito, o Senhor falando a respeito do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo, o mundo não recebe. Como que a pessoa pode receber o Espírito Santo? É quando ele tem um encontro com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos bem claro, estivemos na aula passada deixando bem claro que a obra da regeneração é feita pelo Espírito Santo. Então devemos separar o que é revestimento de poder, que há uma diferença
de quando você é uma pessoa convertida. A pessoa que se converte, que aceita Jesus como Salvador, ele tem o Espírito Santo. Tá? Ele tem o Espírito Santo. Quer ver? Se não me falha a memória, Efésios. Abre lá, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. No verso... Capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo aqui não é batismo com o Espírito Santo, mas é o selo de propriedade. Você agora passa a ser propriedade de Cristo. Então, fossem selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você agora passa a pertencer a Deus. Você sabe que, por exemplo, não estou comparando com a igreja do Senhor, mas quando você tem a marca, aquilo demonstra que você é proprietário. Se você for onde existe criação de gado, por exemplo, você vai ver que aquelas pessoas que criam gados, às vezes de outras fazendas que estão próximo também, são criadores, eles têm uma marca. Eles colocam uma marca no seu gado. Por quê? Porque se aquele gado escapar dali, alguém que olhar aquela marca diz: opa, esse boi é do José Carlos. Esse boi aqui é do Samuel, né? Esse boi aqui é de fulano, pela marca. E o que a Bíblia está dizendo aqui, eu e você, quando nós recebemos a salvação, cremos na palavra do Evangelho, diz-nos que é o Espírito Santo que operou isso em mim. Então eu passo a ter agora o selo do Espírito Santo na minha e na tua vida. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que Ele faria morada. Quando Paulo começa a instruir a igreja, ele diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo habita. Ele não é alguém que vem esporadicamente. Não é como lá no Velho Testamento, que ele vinha, atuava na vida de alguém, e depois essa pessoa ficava normal de novo. Mas hoje é diferente. A Bíblia deixa bem claro que agora eu sou a habitação do Espírito Santo. A garantia minha de salvação, a garantia sua de salvação é o Espírito Santo de Deus. Então, independente de você ser batizado com o Espírito Santo ou não, se você é uma pessoa salva, você tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é algo essencial para a minha salvação. Agora, revestimento do poder já é outra coisa. É um batismo que nós entendemos quando aconteceu ali no dia do Pentecostes. Que Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Nós, quando ouvimos essa palavra Pentecoste, pensamos logo em falar em línguas. É aquele povo que dá glória a Deus, que pula, que é pentecostal. Na verdade, a palavra Pentecoste é por causa da festa judaica, que foi exatamente neste dia de Pentecoste, foi 50 dias depois da Páscoa. A Bíblia deixa bem claro que Jesus ressuscitou e ele esteve aqui aproximadamente, ele morreu na Páscoa, aproximadamente 40 dias, e depois ele foi assunto ao céu, e ele mandou os seus discípulos ficarem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder, e aproximadamente 10 dias depois, que eles receberam a promessa da infusão do Espírito Santo de Deus. Então, foi exatamente 50 dias depois da Páscoa. Por isso, essa expressão, Pentecoste, Pentecoste, Pentecoste. Então, aconteceu isso. Então, o Pentecoste, para que você continue entendendo, ele é diferente de quando você recebe a Cristo como Salvador. Todos têm o Espírito Santo? Todos têm o Espírito Santo, porque sem ele não há obra de regeneração na vida do pecador. Mas, continuando,
É uma realidade, essa promessa ela é universal. O simbolismo do derramamento do Espírito Santo, aqui ele está fazendo menção aqui de Ezequiel e também de Isaías, por nos fazer lembrar da doação de chuvas abundantes, que quando o texto diz derramarei do meu Espírito, fala de algo de efusão, de abundância, não é pouca coisa. Chuva não é um mormaço simplesmente, mas chuva é água em abundância. É essa expressão quando diz derramarei, não é algo, vou aspergir, não, é derramar com abundância. É uma das principais funções do Espírito Santo, é iluminar também profecias. Uma das principais das funções do Espírito Santo é iluminar profecias. Nós vamos adiantar um pouco mais aqui para não ficarmos restritos só no textuário, e assim o Espírito Santo está operando em todos, no caso aqui, sobre toda a carne. Essa promessa do Espírito Santo é uma promessa, no caso aí, universal. Então, vamos entrar já na nossa lição aqui, para que eu consiga fazer pelo menos um breve comentário sobre o restante da nossa lição. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se então no Pentecoste, né? Que ela continua ativa para todos que creem, ela continua válida, ela não se esgotou ali não. O Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. Então nós estudamos a obra da regeneração, então a atuação do Espírito Santo, como já falamos no início da nossa aula, ela não é restrita a algumas funções. E nós ainda não estamos abordando tudo aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. E que ele já fez lá no passado, que ele já estava ativo lá na obra da criação. Quando Deus criou todas as coisas, o Espírito Santo já estava presente, ele já fazia parte daquilo que nós chamamos Trindade, né? O Deus Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. Ele também é o capacitador do crente, ele é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Então, nessa lição 10, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo também unidade, santidade, testemunho eficaz no mundo. Que a palavra-chave aqui, então, que ele deixa bem claro aqui, é o poder do Espírito Santo agindo na vida da igreja ou individualmente na vida de cada um. É interessante que há o derramamento do Espírito Santo de forma coletiva, mas também de forma individual. Nós devemos entender que o derramamento, esse revestimento do Espírito Santo é essa promessa que nós já falamos aqui, de forma de abrangência universal, né? Que Joel, ele profetizou a respeito disso 800 anos antes de Cristo. E há de ser, novamente, o texto que nós já comentamos, há de ser que depois derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Da nova aliança, esta promessa foi registrada em todos os evangelhos. É interessante que tem alguns registros na Bíblia que alguns evangelistas registram e outros não. Alguns talvez é registrado por 2 ou 3, mas tem algumas coisas específicas que só João aborda. Mas a respeito deste assunto, o Espírito Santo fez questão que todos abordassem o assunto. Então nós temos o registro a respeito desta aliança, dessa promessa do derramamento do Espírito Santo em todos os evangelhos. Então, na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito Santo. Não de todo modo indiscriminado, mas a todos que invocam o seu nome. Então, andando um pouquinho mais rápido, que o horário já está indo embora. Essa
essa linguagem quebra paradigma, né? Esse paradigma que cessou a ação do Espírito Santo. Aquilo que aconteceu no Pentecoste foi só lá, não é verdade. Ela continua ativa, ela continua válida, né? Porque a promessa diz que ia derramar sobre todo o mundo. E lá no dia de Pentecostes não foi sobre todo o mundo. Concorda? Derramou sobre os que ali estavam. Mas depois, a mensagem, da forma como ela foi sendo expandida, o Espírito Santo foi derramado de forma efusiva sobre a vida daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. É interessante que eu quero aqui até... É uma ação, a promessa do Espírito Santo é uma ação sobrenatural. É interessante que ninguém pode receber o Espírito Santo. Nós já lemos o texto aqui de João, o próprio Jesus dizendo que o mundo não pode receber. E alguém fala assim, mas não existe uma ordem com relação a batismo com o Espírito Santo e batismo em águas. Porque, embora Pedro, quando ele estava pregando, ele diz, e recebereis, né, a promessa do Espírito Santo, ele diz, arrependei-vos e sede batizado para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vemos isso acontecer com o próprio Pedro, com ordem invertida. Quando ele vai pregar ali no capítulo 10, na casa de Cornélio, quando Deus dá uma revelação para Pedro, porque Pedro, mesmo tendo pregado, dizendo que a promessa era para todos, ele tinha alguma coisa ainda, porque ele tinha sido criado no judaísmo, ele tinha ainda aquele preconceito com relação ao gentio, então ele tinha uma dificuldade. E o Espírito Santo conhecia Pedro. O Senhor conhecia Pedro, e Deus deu uma revelação para ele, quando ele viu aquele lençol descendo com todo tipo de animal, inclusive animal que para o judeu era impuro, e o Senhor disse, mata e come, e ele diz, não, eu não vou fazer isso. Ele achou que estava fazendo uma coisa boa, né? Eu não vou fazer isso, eu nunca coloquei nada impuro. Aí Deus fala com ele, não diga impuro aquilo que Deus santificou. Deus deixando bem claro para ele que aquele pensamento, aquele preconceito que ele tinha com relação aos gentios, estava caindo por terra. Porque a obra expiatória no Calvário não era restrito àqueles, não era simplesmente só para os discípulos, só para aqueles que estavam sendo alcançados pela sua mensagem, mas era extensivo a toda a humanidade. E o Senhor deixou isso bem claro para ele. E aí o Senhor diz para ele que, você sabe que Cornélio estava lá buscando ao Senhor, orando, em jejum, já era quase 3 horas da tarde, aí ele teve uma revelação. O Senhor disse para ele que era para ele ir lá em Jope, mandar alguém buscar Pedro, que estava na casa de Simão, não na casa do próprio Simão, mas na casa de um outro Simão, que era curtidor. Ele diz, vai lá e chama Pedro, para Pedro vir aqui te anunciar o que você tem que fazer. E Cornélio fez isso. Ele chamou, ele convocou Pedro para ir na sua casa. E como Pedro já tinha tido aquela visão, e o Senhor disse, olha, está aí uns homens que vieram te chamar, vai com eles. O Senhor foi enfático, além de dar revelação, diz, vai lá pregar a mensagem. Sou eu que sou o Senhor da igreja. É Ele que tinha pago o preço pela salvação de toda a humanidade, que pudesse crer no Evangelho. E Cornélio estava sedento de salvação. E Cornélio, ele não só reuniu a sua casa, mas dá-nos a entender que ele convidou outras pessoas para estarem ali junto, esperando Pedro chegar. E quando Pedro chega e começa a pregar a palavra, e vai ministrando a palavra, e a palavra foi entrando no coração daqueles que estavam ouvindo, não só Cornélio, mas todos ali da casa receberam o batismo com o Espírito Santo. O texto deixa bem claro lá em Atos 10, que eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então Pedro viu que o batismo com o Espírito Santo não era restrito a eles, mas era também extensivo aos gentios. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião, era alguém que tomava conta de 100 soldados, era um oficial de Roma, então era um romano, que Deus alcançou ele, não só com a obra da salvação, mas também com o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Então, veja bem,
Nós temos que entender, mas como foi, pastor? Ele não tinha sido batizado, não. Depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, foi que Pedro batizou eles. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, não existe exatamente essa ordem, mas tem algo que é imprescindível. Ninguém é batizado com o Espírito Santo se já não recebeu a salvação. Se o Espírito Santo não já estiver dentro da vida dele, já não estiver convencido ele do pecado. Primeiro, Cornélio ouviu a palavra entrou nele. O Espírito Santo transformou já a vida de Cornélio e aqueles que estavam ouvindo. Eles tiveram ali o processo do novo nascimento. Quando aconteceu um novo nascimento, aí eles foram selados. O batismo veio depois. Por isso que você vê, às vezes uma pessoa vira a Cristo, entrega-se a Jesus, e eu já vi isso acontecer, e talvez alguns dos irmãos já viram. Alguém que nem entendia desse negócio de batismo com o Espírito Santo, mas vem a Cristo, e quando ele chega à frente e começa a oração, ele é batizado com o Espírito Santo. Quantos já viram isso? Você vê que não é algo restrito a mim. Outros já viram isso. Por que aconteceu isso? Primeiro, ele recebeu Jesus. Primeiro, o Espírito Santo operou na vida dele o novo nascimento. E agora ele aqui não tinha nem confessado publicamente, mas o Espírito Santo já tinha operado a obra de regeneração na vida dele. Já tinha transformado, já tinha operado o processo do novo nascimento. Então, às vezes, meus irmãos, alguém vem a Cristo, que pode acontecer, que uma pessoa confessar diante da igreja, levantar as mãos e vir aqui à frente, mas não ter ainda o processo do novo nascimento dentro de si. Ele pode, de repente, depois ter um encontro pessoal com Cristo, mesmo, de repente, naquele momento, pelas emoções, alguma coisa eles podem vir. Mas ele, apesar de ter publicamente confessado, levantado a sua mão, mas dentro de si ainda não houve um novo nascimento. Mas quando tem o novo nascimento, aí é o território para que o Espírito Santo possa ser derramado de forma efusiva sobre a vida da pessoa. Então, nós vamos andar um pouco mais para frente aqui. Então, são experiências extraordinárias que servem de edificação para o povo do Senhor, né? Elas indicam que a vida cheia do Espírito Santo é ativa e dinâmica e sensível à voz de Deus. Quando nós estamos sob a orientação do Espírito Santo, nós ouvimos o Espírito Santo de Deus falar ao meu e ao teu coração. Por isso que a Bíblia deixa bem claro para mim e para você, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, há um conselho da parte do Senhor: não endureça o vosso coração. Quantas vezes eu quero agir de uma forma, mas o Espírito Santo começa a falar no meu coração. Se eu der ouvido à voz do Espírito Santo, eu sinto um gozo, uma alegria depois. Você quer ver? Se você tem alguma predisposição, alguma fraqueza, ou algo que de repente pode te levar a fracassar, e você de repente vai agir desta forma que pode te levar ao fracasso, mas você ouve o conselho do Espírito Santo, o Espírito Santo te aconselha: não faz isso, não vai lá, não passa por ali, evita esse lugar. E você dá ouvido à voz do Espírito Santo e vence aquele momento de fraqueza, entra uma alegria, um gozo no teu coração, porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Mas se o oposto ocorrer, e você não der ouvido à voz do Espírito Santo, dentro de você mesmo, depois de você de repente falhar, você vai sentir uma angústia, uma tristeza. Sabe por quê? Porque você entristeceu o Espírito Santo do Senhor. E por isso que a promessa de Deus, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, faça o que Ele está falando, dê ouvido, não endureça o seu coração,
para que você mesmo não sofra consequências dos seus próprios erros. Porque quando nós praticamos o erro, nós vamos sofrer as consequências desse próprio erro. Mesmo que houver arrependimento, às vezes algumas coisas vão estar ali diante de você. Mesmo que você alcance de Deus a misericórdia, o perdão de Deus, mas fica. O pecado é algo que pode prejudicar tremendamente a minha vida. Então dê ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem essa ação também de santificação. Ele é o que nos capacita a viver uma vida de santidade. É Ele que nos ajuda a separar do pecado, a nos distanciar dos erros, a nos distanciar do fracasso. Então, quando o Espírito Santo falar ao teu coração, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e com poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Então, ponto 3, ainda da promessa do derramamento do Espírito Santo, nos diz: a palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei do meu Espírito. A terminologia da antiga aliança, tais expressões, refere-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Eu disse que, em parte, se cumpriu naquele dia. Continua se cumprindo hoje, mas em parte ela é escatológica também. Tá? Pedro identificou o Pentecoste como o cumprimento inicial no caso desses últimos dias. Eles começaram com a vinda do Messias, juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento. Então o Espírito Santo é o penhor, como nós já lemos aqui, ele é o penhor da nossa salvação, ele é a nossa garantia, ele é a marca de que nós somos propriedade de Deus. Né? Então, a profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos que creem em todos os tempos. Né? Ponto 2. O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e o seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes da sua ascensão, novamente, Marco, novamente o negócio estava parado. Antes da sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Como eu já disse aqui, o Senhor sabia que eles precisavam do revestimento do poder, porque a perseguição não seria pouca, não. Os irmãos que leem a história da igreja sabem que muitos de nós talvez teriam negado a Cristo, irmãos. Porque muitos que estão vivendo hoje um evangelho light, com as primeiras dificuldades, já sai. Eu vou sair dali, vou sair da igreja. O irmão falou, olhou feio para mim. Passou perto de mim, nem me cumprimentou. Meu irmão, a igreja primitiva, não era esse o problema da igreja primitiva. Não era fácil. Muitos deles deram a sua própria vida para não negar ao Senhor Jesus Cristo. Então, eis que sobre vós envio a promessa. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Isso, Lucas registra essas palavras lá no finalzinho, quando Jesus está prestes a ser assunto ao céu. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Já comentamos a respeito disso. Vou dar uma andada aqui rapidamente para chegarmos no ponto 3.
rapidamente falarmos a respeito do ponto 3. A extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento e ao batismo nas águas, que ele assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Nós já fizemos comentário e até falamos que, mesmo às vezes a pessoa não sendo ainda batizada em águas, receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo. Se isso ficar claro, eu já vou ficar feliz. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo se a obra de salvação não tiver sido efetuada na vida dele. Se o Espírito Santo já não estiver na vida da pessoa, se ele não tiver já o selo de propriedade do Senhor, ser só com a presença do Espírito Santo. Primeiro a pessoa se converte. E essa conversão não é só algo visível, mas é algo dentro dela. Então, se essa pessoa já aceitou a Cristo como Salvador, note que no caso de Cornélio, Pedro nem precisou fazer apelo. Por quê? O Senhor já tinha operado a obra do novo nascimento ali na vida de Cornélio. E quando ele recebeu a palavra, ele entendeu o sacrifício de Jesus Cristo, expiatório ali na cruz do Calvário. Quando ele entendeu a mensagem de salvação que Pedro ministrava, a Bíblia diz que ele foi cheio do poder de Deus, recebeu o batismo com o Espírito Santo, não só ele, mas os que estavam ali com ele. E Pedro posteriormente o batiza. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo possa continuar falando ao meu e ao teu coração. Nós nos perdemos aqui um pouquinho com os slides, mas eu creio que aquilo que o Espírito Santo queria que comentássemos com os irmãos, nós assim o fizemos. Que Deus possa continuar falando ao meu e ao teu coração. Muito obrigado e vamos continuar aqui nas apresentações dos grupos. Pastor Rubens.